Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É um dia super especial para todos nós, frades capuchinhos, e para a igreja do mundo todo. Hoje nós celebramos São Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos que eu tenho mais devoção, carinho e amor. Hoje nós vamos meditar um evangelho próprio, que é para a missa de São Padre Pio, que está em Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30. Vou ler apenas alguns versículos que dizem: Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estou com um grande desafio, falar de uma pessoa que eu amo tanto em tão poucos minutos. Mas eu não vou me deter aqui em aspectos biográficos, aspectos históricos, porque existem muitos documentos, existem muitos livros, documentários a respeito de São Padre Pio que você pode ter acesso até mesmo na internet, nas livrarias. Eu quero indicar aqui 3 livros para quem quiser se aprofundar mais na vida do Padre Pio, que é esse daqui, Padre Pio, o Mistério do Deus Próximo, da livraria Paulus. Esse livro aqui que saiu há pouco tempo da Biblioteca Católica, que é super completo, um livrão aqui, ó. Padre Pio, a História Definitiva, super recomendo para vocês. E o meu preferido, que é exatamente esse do Renzo Alegre, Padre Pio, um santo entre nós. Um livro super confiável, super completo também, para quem quiser se aprofundar mais na história do Padre Pio. Nós sabemos que Padre Pio, ele é conhecido por ser o primeiro sacerdote estigmatizado da história da igreja, um homem com muitos dons, o dom da bilocação, o dom da cura, o dom de prescrutar os corações, o dom de fazer milagres diários, os confrontos que ele tinha com o próprio demônio, que ele chamava de Barba Azul. E Padre Pio, que um homem que tinha um amor imenso pelos pobres, tanto que construiu um dos maiores hospitais da Itália, casa de sofrimento, de alívio ao sofredor, né, o sofrimento. E Padre Pio é um grande místico, um grande homem da história. Eu não queria me deter, como eu já disse, a aspectos históricos. Ele nasceu em 1887, o nome dele de batismo era Francisco Forgione. Ele nasceu em Pietrelcina, lá no sul da Itália, e morreu em 1968 em San Giovanni Rotono, lugar que ele foi, onde tinha um conventinho e que hoje é um dos centros de peregrinação, um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Ele morreu, como eu já disse, em 1968, então próximo a nós. Padre Pio é um santo extraordinário e eu queria falar muito mais sobre a espiritualidade do Padre Pio. Então, eu alenquei aqui 7 pontos sobre a espiritualidade do Padre Pio que vai lhe ajudar a entender melhor a vida dele. Primeiro, o centro da vida do Padre Pio era, sem dúvida, a Eucaristia. Padre Pio passava muitas horas diante do Santíssimo. Padre Pio também amava a Santa Missa, que ele dizia, a missa é o céu na terra. A missa do Padre Pio durava mais de 3 horas. E ele celebrava com tanto amor, com tanta piedade, que muitas pessoas, até mesmo maçons, ateus, pessoas que eram indiferentes à religião, quando participavam da missa do Padre Pio, se convertiam ao catolicismo, à nossa fé cristã. Um segundo grande aspecto da espiritualidade do Padre Pio era a Santíssima Virgem Maria. O Padre Pio rezava vários rosários por dia, não era só o texto, não, rosários. Ele dizia que o texto era a nossa arma. Ele tinha uma devoção profunda à Santíssima Virgem Maria. Ela sempre o ajudou nos momentos de dificuldade, de sofrimento. Padre Pio também tinha um terceiro aspecto da sua espiritualidade, que era a sua intimidade com o seu anjo da guarda. Padre Pio sempre recorria e ensinava os seus filhos espirituais a recorrerem ao seu anjo da guarda. Todos nós temos o nosso anjo da guarda e a gente precisa estabelecer
um elo de intimidade com Deus. E São Padre Pio tinha essa grande intimidade com o seu anjo da guarda e, como eu já disse, ensinava os seus filhos a terem também. O quarto aspecto da espiritualidade de São Padre Pio era exatamente aquilo que fazia ele ser um frade, o amor à sua vida religiosa, o seu ser capuchinho. Às vezes as biografias não falam muito, mas para nós franciscanos capuchinhos, a nossa vida é para uma vida em fraternidade. Então existem relatos dos freis que moraram com o Padre Pio, que tinham nele um grande irmão, um grande confrade, que viam, né, ele como um grande exemplo de vida, de grande piedade. Então, nada melhor do que aquelas pessoas que convivem com a gente para saber quem realmente nós somos. Então, o Padre Pio era próprio da espiritualidade dele o amor à sua fraternidade. O quinto aspecto da espiritualidade de São Padre Pio era exatamente a devoção que ele tinha às almas do purgatório. Ele rezava muito pelas almas do purgatório e também ensinava os seus filhos espirituais a rezarem, porque essas almas precisam das nossas orações. São almas benditas, destinadas ao céu, pelas quais a gente deve rezar. E o Padre Pio, inclusive, teve várias experiências com as almas do purgatório. Então, rezemos pelas almas do purgatório. O outro aspecto da vida do Padre Pio era o seu amor à igreja. O seu amor à igreja. Nós sabemos que o Padre Pio foi muito caluniado, foi muito perseguido. Diziam que ele tinha casos com as suas filhas espirituais, dos grupos de oração que ele criou. Dizia que o Padre Pio era um lunático, que era um fanático, que era um autolacerador, que ele mesmo fazia as próprias chagas. E essa história toda chegou até Roma e o Padre Pio foi proibido de celebrar a Santa Missa em público e de confessar. Passou alguns anos assim. Durante esse tempo sofreu muito. Foi proibido de ter contato com os seus filhos espirituais, fazer o que ele mais amava fazer. Mas quando alguém chegou para ele e disse: a igreja não precisa de homens como você, ele disse: mas sou eu que preciso da igreja. E ele nunca criticou, o Papa nunca criticou aqueles que o perseguiam, teólogos, pessoas da alta hierarquia da igreja, né, que colocaram essa pena sobre ele. Ele sempre foi obediente. Existe um filho seu, um filho espiritual, que uma vez foi para falar do bispo, criticar o bispo para o Padre Pio. É muito forte essa cena, aparece no seu filme. Quando foi falar mal do bispo, o Padre Pio deu um tapa no rosto dele e disse: quem é você para falar de um príncipe da igreja? Então o Padre Pio sempre foi muito obediente à igreja. Isso fazia parte da sua espiritualidade. Mesmo perseguido pela igreja, ele foi obediente à igreja. E por último, o sétimo, que era exatamente o mistério, viver o mistério da paixão de Cristo. Gente, nós sabemos que São Francisco, ele recebeu os estigmas, ele se transformou em um outro Cristo para o mundo. Mas Francisco não era padre. Padre Pio, filho de São Francisco, era sacerdote. Então ele foi o primeiro sacerdote estigmatizado da história. Ele recebeu os estigmas e passou 50 anos com esses estigmas. Foram feitos vários exames que comprovaram que aquilo não tinha não tinha um fundamento científico humano, que era de fato sobrenatural. Essas chagas nas mãos, no lado e nos pés doíam muito, dia e noite, e também vertiam o sangue. Padre Pio sentiu isso durante 50 anos. Ele não tinha nenhum pingo de vaidade por ter os estigmas, ao contrário, ele escondia de todo modo que podia, ele escondia as chagas, porque aquilo para ele não era uma vaidade espiritual, ao contrário, era de fato abraçar a cruz de Cristo. Um dia Padre Pio estava lá no coro, depois da igreja, fazendo a sua ação de graça, e ele sentiu a dor que Cristo sentia no Calvário, assim como São Francisco lá no Monte Alverne, e ele assumiu para si essa dor. E Padre Pio se destaca também por ser um grande confessor. Um grande confessor. Padre Pio passava horas e horas confessando as pessoas. Embora ele agisse muito pela contrição, aliás, pela atrição,
de ser duro, algumas vezes nem absolver os fiéis que não estavam totalmente arrependidos, mas o Padre Pio se preocupava com as almas, pela salvação das almas. Então nós temos muito, cada ponto desse aqui, desses 7 pontos da espiritualidade do Padre Pio, eu teria muita coisa a falar, mas eu deixei aqui, acendi luzes para que você possa buscar, se aprofundar mais, amar a Eucaristia, amar a Virgem Maria, ter devoção ao Anjo da Guarda, ter esse amor pela vida comunitária, ter respeito e devoção pelas almas do purgatório, amar a igreja e ter a sua vida configurada à vida de Cristo, também na cruz, vivendo o mistério da cruz. Esses são alguns caminhos que eu coloco para você, se você quer ser um verdadeiro devoto de São Padre Pio. Eu vou aqui dar uma bênção com a relíquia do Padre Pio, que tem o sangue dele. Essa relíquia eu ganhei quando eu estive lá em San Giovanni Rotondo, já estive lá 2 vezes e ganhei. E eu quero dar essa bênção especial a você com a relíquia de São Padre Pio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu e viva a São Padre Pio. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.